Olá pessoal, desculpem a demora, mas deu muito trabalho para entender tudo o que vamos conversar aqui hoje. E eu já vou explicar todo o acaso e tudo mais. Primeiramente, eu poderia ter facilitado muito a minha vida e apenas ler algumas reportagens a respeito. Mas eu sou um indivíduo curioso, eu gosto de verificar tudo que eu estou lendo, eu gosto de fontes confiáveis e a possibilidade de vida fora da Terra sempre foi algo que me interessou. Eu não aceito alegações amalocadas sobre vida por aí, né, fora da Terra, mas eu tenho muito interesse nesse tópico, em coisas que possamos realmente saber, né? Saber é diferente de acreditar. Eu não gosto de me manter apenas acreditando em algo. Eu gosto de saber a respeito. Vocês sabem como é que é. Eu já venho falando dessa questão de conhecimento e crença faz tempo. Vocês sabem muito bem o que eu penso a respeito, né? Bom, então vamos lá. Fui atrás do artigo na Nature e do artigo na Royal Astronomical Society. Lendo esses, me levou ao artigo sobre a sonda Cassini ter detectado o mesmo composto em Júpiter e Saturno, e o artigo da Cassini também me levou a um outro artigo da sonda Juno, que também fez a mesma detecção desse composto em Júpiter. Como nada disso faz parte da minha formação, eu tive que fazer muita lição de casa a respeito para garantir que eu estava entendendo tudo corretamente. Também houveram alguns imprevistos e mudanças de planos que me forçaram a tornar o acaso de alguns dias para uma semana. Um destes foi um outro vídeo que eu vou estar postando no mesmo dia que eu estou postando este. Este trata de um assunto meio pesado e algumas pessoas podem precisar de algo um pouco mais, abre aspas, leve, fecha aspas, e inspirador depois de assistirem o outro vídeo. Eu não vou entrar no assunto aqui, eu nem sequer vou mencionar o assunto aqui, porque eu não quero que as coisas se misturem. Apenas por uma questão de ser completamente sincero com vocês, eu tive que lidar com algumas questões de saúde pessoal, nada sério, apenas algo que eu tenho que administrar de tempos em tempos, e isso também interferiu um pouco com os atrasos. Mas fundamentalmente a razão de irmos de alguns dias para uma semana foi essencialmente a questão do outro vídeo. Tudo bem? Então, deixando essas coisas de lado, vamos ao assunto de hoje. Pessoal, eu esqueci de fazer uma brincadeira com vocês, então estou gravando esse adendo rapidinho aqui que eu vou inserir no meio do vídeo. Eu deixei duas referências à ficção científica na miniatura e no fundo de tela que vocês estão vendo. Eu queria saber se vocês sabem identificar quais são essas duas referências. Se vocês souberem, mandem para mim, seja no Facebook, seja nos comentários, por sinal de fumaça, o que vocês acharem melhor aí, né? E divirtam-se. Ai, pessoal, me desculpem, eu esqueci de comentar uma coisa antes da gente entrar no assunto. Prometo que daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto, mas eu preciso comentar a respeito disso. Sabem aqueles maluquinhos que alegam conspirações há décadas envolvendo a comunidade científica para algum objetivo nefasto, né? Que há alguma razão para esconder uma determinada verdade e coisas assim? Tipo aquele pessoal que fala que o homem não foi à lua, que o pouso foi uma farsa, etc e tal, e tem toda uma conspiração a respeito, coisas desse tipo. Ou a conspiração para esconder que a Terra é plana, esses maluquinhos que eu me refiro. O sigilo da RAS, que é a Royal Astronomical Society, sobre o assunto que seria abordado alguns dias depois do primeiro anúncio deles de que eles estariam fazendo um pronunciamento,
não sobreviveu sequer ao final de semana. Eles anunciaram, se eu não me engano, foi na sexta-feira, que na segunda eles fariam um pronunciamento oficial. No final de semana, todo mundo já sabia qual era o assunto que eles não queriam falar antes, né? Eles estavam esperando pela segunda-feira para o pronunciamento oficial, para a publicação do artigo científico. Só que a vontade das pessoas saberem a respeito e a vontade dos pesquisadores envolvidos de colocar a informação disponível é tanta que o sigilo não durou o final de semana. E os maluquinhos alegam que essas verdades ocultas se mantêm escondidas há décadas por toda a comunidade científica. É hilariante. Vamos seguir de volta ao assunto. Eu apenas precisava comentar a respeito disso rapidamente. As fontes vão estar todas na descrição, se eu já não mencionei isso. Então, vamos lá. Alguns dias antes de eu estar gravando esse vídeo, a Royal Astronomical Society fez um pronunciamento oficial via Zoom, onde anunciaram que foi detectada a presença de fosfina. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui, pessoal. Existem muitas formas de se traduzir o nome desse composto. Eu estarei usando o nome fosfina. Ele também pode ser chamado de fosfano, e eu sei que tem outras formas de se referir a ele. Mas eu estarei usando sempre fosfina. Então, se isso desagrada alguém, me desculpem, mas eu vou o vídeo inteiro estar me referindo ao composto como fosfina, tá? Então, vamos seguir adiante. O que possivelmente indica a presença de vida microscópica na atmosfera de Vênus. Alguns de vocês podem se perguntar, por qual motivo eu estou deixando bem claro que é apenas possivelmente, assim como a Haas fez? Porque se vocês forem na imagem que eu já deixei na miniatura e na tela para vocês, da página da Haas ali, fala em Hints of Life on Venus. Hints poderia ser traduzido aí como sinais, indicações. Então, nesse contexto, eles deixam bem claro que ainda não sabemos com 100% de certeza que há vida em Vênus. Mas as chances aumentaram consideravelmente de antes dessa detecção para esse momento de agora. E já vamos entrar nesse assunto. Mas antes, esse composto ele foi detectado também em Júpiter e Saturno, e nós sabemos que nos casos de Júpiter e Saturno a fosfina foi produzida por processos inorgânicos. Os artigos que eu deixo na descrição das sondas Cassini e Juno falam com muitos detalhes sobre essa detecção, as razões para esses processos inorgânicos serem entendidos como a causa, né? Então, o que significa detectar esse composto em Vênus? Será que nós temos vida em Vênus ou não temos? Em primeiro lugar, as condições que permitem a produção abiótica da fosfina, ou seja, a produção que não é relacionada a nenhum processo biológico, que nós encontramos em Júpiter e Saturno, não se encontram em Vênus. Então, as explicações que nós temos para que esse composto se apresente em Júpiter e Saturno não se aplicam ao caso de Vênus. Não encontramos nada nas condições atmosféricas, climáticas, geológicas que seja conhecido e leve ao surgimento desse composto de uma forma abiótica. E nós sabemos que a fosfina é produto de processos biológicos aqui na Terra. Alguns de vocês agora devem estar se perguntando, então isso diz que nós definitivamente temos vida em Vênus? Nós precisamos ser um pouco cuidadosos quando fazemos alegações
Então, os pesquisadores estão sendo cuidadosos. E nós, agora como leitores, temos que também ter cuidado ao ler esse material e não tirarmos conclusões que não estão presentes nesse. Os cientistas tiveram todo o cuidado de mostrar que há apenas indicações, sinais de que haveria a possibilidade de vida em Vênus. Isso é muito importante de se fazer, principalmente quando se trata de algo que nos interessa ou que vá de acordo com crenças ou ideias que aceitamos previamente. Em ciência, nós trabalhamos com duas navalhas, principalmente nesses casos, navalhas epistemológicas, para deixar claro. Uma delas é quod gratias asseritur, gratias negatur. O que é alegado sem evidências pode ser rejeitado sem evidências. Então, antes de se alegar definitivamente que há vida, você precisa de uma evidência que mostre isso. As evidências que nós temos no momento apenas apontam para a possibilidade de. Nós ainda não encontramos essa forma de vida. Só encontramos o refúgio desta, né? A outra navalha que eu mencionei, né, que tínhamos duas navalhas que precisamos usar, ela pode ser chamada de lei da parcimônia ou navalha de Ockham, e ela diz basicamente que as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário. Ou seja, não devemos inserir premissas desnecessárias, não devemos inserir elementos desnecessários a uma alegação. Porque ao fazermos isso, podemos levar ao erro, né? Quando nós introduzimos algo que não pode ser confirmado, a possibilidade é que, se estivermos errados, vamos levar a algum erro mais sério nas conclusões. E a ciência precisa ser cuidadosa, né? Entra naqueles critérios da corroboração com evidências, a testabilidade e verificabilidade de forma independente, que é a verificação por pares, a capacidade de fazer previsões com sucesso de forma consistente sobre o assunto que estuda e a falseabilidade, né? São os 4 critérios para que algo seja considerado conhecimento em ciência. Então, o que nos resta são 2 possibilidades. A primeira, a fosfina foi produzida por um processo biológico, ou seja, nós temos vida em Vênus. A segunda possibilidade, ela foi produzida por um processo químico completamente desconhecido, né, que é essa possibilidade da origem inorgânica que nós não sabemos como poderia ocorrer nas condições que nós encontramos em Vênus. Em ambos os casos, as possibilidades são muito interessantes, porque a primeira revoluciona a biologia. Pela primeira vez teríamos uma forma de vida que existe numa condição completamente diferente do que nós encontramos aqui na Terra. Até onde eu sei, não há nenhum ser vivo aqui na Terra que sobreviveria às condições de Vênus. Talvez algum raro extremófilo, mas eu desconheço. Então, teríamos um leque maior de opções, de formas de vida, com origens diferentes, com ambientes diferentes, para entendermos melhor as possibilidades da vida. Porque, atualmente, até que nós tenhamos 100% certeza da vida em Vênus, a única amostra com a qual nós podemos realmente contar para estudar a vida é a vida na Terra. Isso é uma amostra muito limitada se estamos tentando entender a possibilidade de vida pelo universo todo. As condições aqui na Terra são muito específicas. Temos variações, é claro, como eu já disse, temos os extremófilos que vivem em condições onde a maioria das outras formas de vida aqui na Terra não sobreviveriam. Estou meio cansado, pessoal, deixa eu tomar um golinho de café. Ou então, nós teríamos esbarrado em algum outro processo químico completamente
desconhecido que existiria nessas condições encontradas em Vênus, que levariam à produção da fosfina. Isso ampliaria o nosso conhecimento sobre a química. Talvez não seja tão revolucionário quanto a possibilidade da vida, mas ainda assim seria uma nova forma de se entender processos químicos, né? Estaríamos ampliando o leque das possibilidades em relação à química. Então, o que nós temos agora, nesse momento, é que a vida em Vênus passou do possível para algo até bem plausível. Mas nós precisamos de maiores investigações para eliminar completamente a hipótese de algum processo abiótico desconhecido. De qualquer forma, a ciência vai estar expandindo as suas fronteiras, e isso é sempre muito positivo. Mas do que vai me interessar a vida em Vênus? O que vai me interessar uma descoberta tão remota em relação à ciência? Como isso vai afetar a minha vidinha aqui na Terra? Estamos expandindo as fronteiras da ciência, seja em uma área ou outra. E nós nunca sabemos até que ponto essa expansão pode levar a novos conhecimentos. Eu pessoalmente estou torcendo pela possibilidade de vida em Vênus se confirmar sem sombra de dúvida. Porque, entre diversos motivos muito interessantes em relação à ciência, tem uma coisa que eu vou adorar. É esfregar isso na cara de alguns energúmenos por aí. Vocês sabem muito bem o tipo de energúmeno que eu estou me referindo aqui. É o tipo de maluquinho que eu estou me referindo aqui. Vai ser algo maravilhoso. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Mais uma vez, as fontes vão estar na descrição. Eu aconselho que vocês deem uma olhada, mesmo que vocês não venham a compreender tudo, porque a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, assim como eu, são leigas no assunto. Mas é sempre bom a gente exercitar um pouquinho o nosso cérebro, né? Se esforçar um pouquinho. E essas são as fontes mais confiáveis que nós temos até o momento nesse assunto. Tá? É o artigo da Nature, a publicação da Haas e os artigos da sonda Cassini e da Juno. Com isso, eu encerro esse vídeo com o meu usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!